noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando através das transmissões da igreja, que nessa noite o Senhor possa abençoá-los, maravilhosa graça, seu amor e sua misericórdia repouse sobre suas vidas. Mas bendito seja Deus, que o povo subiu à sua casa para adorá-lo. Vamos abrir as escrituras. Nós hoje temos problema no som, mas vamos chegar até o fim, se Deus quiser. Abra a sua Bíblia na carta escrita por Paulo aos Romanos. Nós vamos ler no capítulo de número 4. Iremos ler do verso 1 ao verso de número 25. Romanos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 25. Conforme você achar o texto, se você puder, eu lhe convido a se pôr em pé, em reverência à palavra do Senhor. Assim nos diz o texto sagrado. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre o incircunciso? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente a que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra.
Feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, nossos corações estão alegres, nossas almas rejubilam diante do Senhor, e o nosso ser vibra de intensa satisfação em podermos estar diante da sua santa e augusta face. Nós louvamos o seu nome com alegria até aqui. Trouxemos ao Senhor a nossa oferta agradável de louvor e de adoração. E nesse momento nós temos diante dos nossos olhos a sua palavra. E nós cremos que o Senhor fala através da palavra. E nós confiamos que o Senhor nos dirige por meio da sua santa e gloriosa palavra. E é por isso que nesse instante nós te suplicamos, Espírito Santo, o Senhor que sonda as nossas mentes e os nossos corações, o Senhor que esquadrinha os nossos passos, o Senhor que nos trouxe até aqui. Fala conosco mais uma vez, para o louvor do teu santo nome. Edifica-nos, consola-nos, anima-nos. Senhor, se preciso, nos confronte, nos repreenda, mas não permita. Não permita que deixemos este lugar da mesma maneira como nós chegamos até aqui. E se aqui entre nós, ou acompanhar-nos à distância, houver alguém, Senhor, que ainda não conhece a Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas, e pecadores libertos do domínio da morte, para o louvor do teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a tua voz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quando a fé vem antes do rito, e a graça vem antes da lei. No último capítulo, exposto em Romanos, 3º capítulo, o apóstolo Paulo mostrou-nos de forma clara e objetiva que a justificação, ela se dá exclusivamente por meio da fé. Uma fé que precisa ser direcionada à pessoa certa. Uma fé que precisa estar alicerçada sobre o fundamento correto. Uma fé que precisa estar enraizada profundamente na pessoa gloriosa que nós chamamos de Jesus. Sabendo que seus receptores de suas palavras certamente refutariam a sua afirmação, e antevendo as acusações que sofreria, Paulo antecipa seu argumento, e logo no capítulo 4 ele se propõe a refutar e a rebater as acusações que viriam contra as suas palavras, de que o homem é justificado unicamente por meio da fé. E entendendo que os seus rivais iriam certamente produzir narrativas contra as suas palavras, que teriam como objetivo desconstruir as verdades por ele apresentadas, ele então nos escreve o 4º capítulo, e neste capítulo ele insistirá com essa verdade absoluta, com essa maravilhosa realidade de que a justificação do pecador se dá unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Mas sabendo que os judeus não conceberiam essa perspectiva e não aceitariam de bom grado essa palavra, ele então resolve trazer à luz o mais sublime dos exemplos em toda a história do glorioso Israel. Ele evoca a figura de Abraão, o homem do qual todo judeu se orgulhava de ser filho, de pertencer, de ser um herdeiro das promessas que Deus fizera a este homem no passado, sobre o qual refletimos no domingo que passou. Mas evocando a figura de Abraão, Paulo, tendo ele como exemplo, irá mostrar que por meio de Abraão, nós também iremos perceber que a justificação se dá unicamente por meio da fé. Pois o patriarca não foi justificado por suas obras. O patriarca, o pai da fé, não foi salvo por aquilo que fez, mas por aquilo que creu. Não foi salvo pelas obras que realizou, mas pela esperança que conservou em seu coração, mesmo quando todas as expectativas corroboravam ao contrário daquilo que Deus havia lhe dito. E não é à toa que será reconhecido como pai da fé, não apenas por entregar o seu amado filho, sem relutar e atender o pedido do Senhor, mas por obedecê-lo e nele confiar, independente de qualquer situação.
Paulo então irá usar a figura de Abraão para mostrar que a justificação não é por meio de obras, que a justificação não vem por meio da lei, mas a justificação se dá por meio da fé, pois o pai da fé foi justificado por crer naquele que é a essência de toda e qualquer verdadeira fé, a pessoa bendita de Jesus. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 4. Eu quero percorrer esse texto com você nessa noite, a fim de entendermos que a fé vem antes do rito, e a graça vem antes da própria lei. A primeira coisa que Paulo irá argumentar está justamente do verso 1 até o verso 8. E o que é que ele vai nos mostrar do verso 1 até o verso 8? Ele vai nos apresentar a verdade que a justificação nunca foi conquistada por obras, nem mesmo Abraão a conquistou por suas próprias obras. Veja o que ele diz. Que pois diremos? Preste atenção, ele está continuando o argumento do 3º capítulo. Se a justificação é somente por meio de Jesus Cristo, então o que é que nós vamos dizer a respeito de Abraão? Então ele diz, nosso pai segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, como os judeus dizem, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que afirma a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, mas uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então ele vai trazer a figura de Davi no verso 6 e dizer, Davi declarou, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Ele então logo nos primeiros 8 versos começa a desconstruir a narrativa dos judeus e a mentira proclamada pelos fariseus. Estes insistiam que a justiça só se era obtida por meio da obediência rigorosa da lei e dos costumes dos judeus. Eles insistiam que para você poder ser justificado, você tinha que obedecer tudo que a lei mandava. E você não podia fracassar em nenhuma das observações e nenhuma das exigências que a lei trazia. Eles insistiam que para você ser alguém digno de cruzar os portões do céu, você precisava atender rigorosamente no seu modo de vida todas as exigências que os costumes apresentados aos judeus propunham a todos eles. E agora Paulo rompe essa narrativa e diz, não, nós não somos justificados pelo que fazemos, nem tampouco encontramos justiça ao obedecer à lei. Nós somos justificados por meio de Cristo, não na nossa obediência à lei, mas na obediência de Cristo à lei. Eu não sou justificado por aquilo que eu faço, mas eu sou justificado pelo que Cristo fez. Eu não sou justificado pelas obras que eu realizo, mas eu sou justificado pelas obras que Cristo realizou. Eu não entrarei no céu pelos méritos da minha própria vida, mas eu entrarei nos céus pela obra bendita e redentora de Jesus Cristo na cruz. Então Paulo começa logo nos primeiros 8 versos a apresentar-nos a Abraão, citar o Davi. Veja, ele escolhe personagens famosos de eloquente narrativa entre os judeus. E ele diz, olha, Abraão não foi justificado pelo que fez. Porque se ele tivesse obras das quais se gloriar, ele se gloriaria diante dos homens, mas não diante de Deus. E no discurso, no desenvolver do argumento, ele vai mostrar a razão disso. E ele vai trazer a pessoa de Davi, vai dizer, Davi também disse, bem-aventurado é aquele cujas iniquidades são perdoadas, e os pecados absorvidos, cobertos. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Paulo está deixando claro, ele não foi justificado, Abraão não foi justificado pelas obras da lei, e se fosse, não teria do que se gloriar. Você percebe? Quais são os ensinamentos então que eu encontro nessa primeira perícope do texto? Nos versos 4 e no verso 5, pelo menos 2 verdades centrais são apresentadas aqui. No verso 4 ele vai deixar claro que obras geram salário. Ele diz, o trabalhador é digno do seu salário. E quem trabalha, né? Quando você trabalha para alguém, quando o patrão vai lhe pagar, ele não está lhe fazendo um favor. Ele está lhe pagando uma dívida, porque você trabalhou, ele deve a você. Olha, aquele que trabalha é merecedor do seu salário. Aí no verso 5 ele diz, mas aquele que não trabalha, confia naquele que justifica o ímpio. E a sua esperança está na fé, e não no que fez, porque não fez nada. Porque o trabalho não é merecedor de nada. Obras geram salário, obras não geram graça. Obras geram salário,
obras não geram salvação. Deus pagará a você o que você precisa receber, mas não é a sua obra que garantirá a você o direito de viver eternamente no céu. Não é pelo que eu faço. Deus não deve nada a mim. Deus não deve nada a você. Deus não deve absolutamente nada a ninguém. Ah, mas eu faço tanto para o Senhor, mas eu sou tão envolvido com a obra do Senhor, mas eu sou crente há tantos anos, mas eu observo todos os princípios e as exigências, eu leio a Bíblia todo dia, eu canto a toda hora, eu oro a todo momento, eu subo no monte, eu desço no monte, eu subo no monte, eu desço no monte, eu vivo orando em tudo que é lugar, eu sou uma pessoa piedosa, eu quero que o Senhor me abençoe. Não é isso que faz Deus abençoar você. Porque se eu for receber o prêmio daquilo que eu faço, eu estou perdido. Se eu for receber a paga daquilo que eu realizo, eu estou em maus lençóis. Ou como diz aqui no Nordeste, eu estou lascado. Porque eu mereço o quê? Eu penso uma coisa que preste e 10.000 coisas que não valem nada. Eu, com o maior esforço do mundo, faço uma coisa que é boa e milhares de coisas que não valem absolutamente nada. Você realmente acha que eu quero que Deus me pague o que eu mereço? Quero não. Eu não. Então ele vai dizer, olha, a fé confia naquele que justifica. Não depende daquilo que se faz. A nossa salvação não é o pagamento pela nossa obediência. Mas quantas pessoas que estão iludidas com essa perspectiva? Eu vou obedecer para eu poder ser salvo. Eu vou fazer as coisas direitinho para eu poder entrar no céu. Eu vou ser um crente correto, eu vou ser uma pessoa honesta, eu vou pagar as minhas dívidas, eu não vou falar mal de ninguém, eu vou honrar o meu casamento, eu vou cuidar bem da minha família, eu vou ser uma pessoa digna, santa, porque eu quero ir para o céu. Esse pensamento está certo? Ele está errado. Mas esse é o pensamento da imensa maioria das pessoas. E eu não estou com isso dizendo que o fato de você não precisar dessas coisas para entrar no céu, significa que você vai viver uma vida de irmã telada porque você vai para o céu de todo jeito. Não é assim não. Não, é exatamente o contrário. Eu pratico boas obras não é para poder ganhar a salvação. Eu pratico boas obras porque eu já fui salvo pelo sangue de Jesus. Você entende que a perspectiva é outra? Então eu não minto, não é porque eu não quero, porque eu quero ganhar a salvação. Eu não minto porque crente não pode mentir. Eu não adultero, não é porque eu não vou adulterar porque eu quero ir para o céu. Não, eu não adultero porque crente não pode adulterar. Eu não roubo, não é porque eu quero ganhar a salvação. Eu não roubo porque crente não pode roubar. Eu vivo uma vida santa não é para ganhar o prêmio da bem-aventurança. Eu vivo uma vida santa porque Cristo já me salvou. Aí é diferente. A lógica é outra, a perspectiva é outra. Então Paulo mostra-nos que eu preciso então compreender que Deus não me deve nada. E a minha obediência não receberá como pagamento a salvação. Não é essa a perspectiva, isso é pelagianismo. Entende? Eu vou fazer para merecer. Se você depender do que você faz para ir para o céu, você não vai nunca. Porque só hoje você já pecou um bocado. Eu já pequei um bocado. Eu estou de boa e vejo um pecado. É assim. Você já pecou. Então você não vai para o céu pelo que você faz. Você vai para o céu pelo que Cristo fez. Amém, igreja? Então ele diz, olha, a salvação não é o pagamento pela obediência. Deus não me deve absolutamente nada, muito menos a salvação. Não. Por que Deus te salvou, querido? Porque você merece? Não, eu não mereço. Eu vou para o céu porque eu mereço. Vai não. Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa. Se o Senhor me conhecesse bem, o Senhor veria que eu não sou tão ruim assim. Se eu te conhecer bem, eu vou ficar decepcionado. Porque você é pior do que eu penso. É desse jeito. Entende? Por que Deus salvou você? Deus salvou você porque você é rico? Deus precisa do seu dinheiro? Deus salvou você porque você tem um sobrenome famoso? Deus precisa do seu sobrenome? Deus salvou você porque você é uma pessoa trabalhadora? Deus precisa do seu trabalho? Ah, já sei, Deus salvou você porque você é bonito? Aí você não vai de jeito nenhum. Não, por que Deus me salvou?
Não existe explicação em toda a teologia com razoabilidade suficiente para responder essa pergunta. A única coisa que eu sei é que a misericórdia dele foi muito grande e ele quis me salvar. Porque merecer eu não mereço. Porque fazer por onde eu não faço. Mas ele quis. Por que ele quis? Eu não sei. Aí Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, verso 8, verso 9. Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É um presente, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Então nenhum de nós vai para o céu por aquilo que realizamos. Nós vamos para o céu por causa da fé em Jesus Cristo, mediante a sua graça salvadora. E isso é maravilhoso, porque isso nos equipara, porque isso nos coloca sob o mesmo patamar e na mesma condição. Entende? A perspectiva da meritocracia não funciona nessa questão. Nós não vamos para o céu por merecer, ou não vamos ganhar o céu por fazer, nós iremos para o céu unicamente por meio da graça de Deus. Então qual é o primeiro problema que Paulo está atacando logo no início do seu 4º capítulo? Paulo está atacando o maior inimigo da fé. E qual é o maior inimigo da fé? Não é o pecado escandaloso. Tem crente que acha que o maior problema da fé são os escândalos. Não, os escândalos fazem parte da história. Sempre aconteceram e sempre vão acontecer. E é por isso que você não tem que se escandalizar com pouca coisa não. Só fica escandalizado se você me ver de cabelo. Alguma coisa aconteceu. O resto não vai escandalizar você. Mas então qual é o maior inimigo da fé? Paulo afirma que o maior problema de muitos é o sentimento de autojustificação. É a ideia de autojustiça religiosa. Ele está escrevendo para um público específico, um público que não aceita de jeito nenhum ser salvo apenas por Jesus. Um público que insiste que tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Não, tem que observar um dia, tem que observar uma forma de vestir, tem que deixar de comer alguma coisa. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Tem que vestir assim, tem que vestir assado. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É a turma do checklist de que nada pode. Já viu esse povo? Já lidou com esse povo? Uma vez teve um que disse, não pode comer carne de porco. Por que não pode? Que preconceito você tem com um porco? Eu como até peba, que dirá o porco, meu amigo. Me dê o porco que eu como. Se vai para o inferno, eu vou para o inferno agarrado na costela do porco. O que é que contamina o homem? Não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai dela. Entende? Mas ao religioso, ele precisa de alguma coisa mais visível. Aí o religioso vai dizer, não pode comer isso. Não pode. Tem crente que diz que é pecado comer milho no São João, na época de São João. Uma vez eu fui comprar uma pamonha, pastor, você come pamonha no São João, qual é o problema? E eu não posso comer a pamonha? Essas coisas aí, o que é que tem? Assim como tem crente que acha que é pecado comer um peru no Natal. Não pode comer peru no Natal. Por que não pode comer o peru no Natal? Eu não posso comer um pombo, mas um peru? Como? É a religião. Não pode isso, não pode aquilo. Não pode isso, não pode aquilo. Não corta cabelo. Não bota um short. Não bota uma bermuda. Não bota uma camiseta. Não faz isso, não faz isso. É a religião, com a sua carga, com o seu peso, com as suas exigências, alimentando o maior problema de muitos corações, a autojustificação. A ideia leviana de que se eu fizer tudo isso, eu sou justo. E quantas pessoas se enganam com isso, meu irmão? Quantas pessoas estão inflamadas com essa autojustificação? Quer ver uma coisa? Se você não nasceu no Evangelho, se você um dia foi do mundo, se você era da bagaceira, se você vivia no Dirmantelo. Quem é que vivia no Dirmantelo antigamente? Levanta a mão para eu ver. A maioria é mentirosa, que eu tenho certeza. Né? Só está pecando. Se você era da bagaceira, se você fazia tudo não presta, aí um dia Jesus te encontrou, você se converteu, mudou de vida. De vez em quando vem aquele desejo no coração, ou vontade de fazer isso, ou vontade de fazer aquilo. Né? As tentações que o inimigo produz na sua vida. Só que eu, por exemplo, não sei o que é essas coisas. Eu nasci dentro da igreja, bem dizer. Cresci no meio da igreja.
Nunca botei os meus pés no maior São João do mundo. Diga amém. Vixe. Diga amém. Lá não tem lugar para você não. Se ligue, viu? Se ligue. Nunca corri atrás de um bloco de carnaval. Amém? Você também não vai não, porque se você for, você se arrebenta. Eu não sei o que é ser tentado por essas coisas. Aí quando eu olho para aquele irmão que um dia provou daquilo, e eu vejo ele naquela luta com aquele sentimento, o que é que eu, na minha religiosidade, faço? Eu julgo ele, eu condeno ele, eu trato ele como nada. Só que a minha tentação é pior do que a dele. Eu sou tentado a crer que eu sou mais justo do que ele. Só que a graça que alcançou ele é a mesma graça que eu dependo. A misericórdia que libertou ele é a mesma misericórdia da qual eu preciso, porque eu não sou mais justo do que ele. Se Deus não tiver compaixão comigo, ele vai para o céu e eu vou para o inferno. É assim que funciona. Paulo está atacando esse perigoso veneno de se auto-justificar o tempo todo. Porque ele vai dizer no verso 7 e 8, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aí ele vai dizer no verso 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputa o pecado. Tem duas palavras gregas aqui que são extremamente importantes. A primeira é a palavra justificar. No grego, dikaiô. E o que essa palavra significa na língua original? Significa declarar justo. Não confunda com tornar justo. Deus não tornou você justo, porque desde o dia que você aceitou Jesus, você pecou ou não pecou? Pecou ou não pecou? Então você não é justo. Só que Deus não me tornou justo, Deus me declarou justo. Sou pecador e tenho pecados, mas Deus me declarou justo mediante a obra salvadora da cruz. É diferente. A segunda palavra, imputar, logizomai. O que essa palavra significa? Acreditar algo que não é intrínseco ao sujeito. Ou seja, Deus não me transformou numa pessoa sem pecado. Deus me declarou justo. E Deus creditou na minha conta salvação. Então eu não vou para o céu pelas minhas obras. É por isso que tem gente que acha que eu me converti e eu agora vou ser super crente. Não funciona. Não funciona. Vai quebrar com poucas horas. Né? Eu agora dependo unicamente de Deus. E essa salvação foi declarada, foi proclamada sobre minha vida. Paulo então começa mostrando que não é algo que você conquistou com as suas obras. Nem tampouco com os ritos religiosos. Veja, vamos, verso 9 até o 12. Segura esse som, que se ele parar eu estouro ele hoje. Segura, né? Vai lá, olha só. Vem, pois, esta bem-aventurança, olha eu pecando aí, exclusivamente sobre os circuncisos ou sobre os incircuncisos? Paulo está perguntando. A bênção vem somente sobre quem foi circuncidado ou também sobre quem não foi circuncidado? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. A palavra aqui é justificar no grego. Como, pois, lhe foi atribuída? Ele pergunta, então como é que Abraão foi justificado? Foi na circuncisão ou fora da circuncisão? Estando ele já circuncidado ou não? Aí ele vai dizer, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Ou seja, quando Abraão foi declarado justo, ele não tinha recebido a circuncisão. Ele creu antes de passar pelo rito. Depois de crer, a promessa é confirmada na circuncisão. Mas ele primeiro crê. Aí Paulo está argumentando com os judeus, vocês estão se agarrando tanto à lei, à circuncisão e às práticas religiosas de vocês, só que Abraão não passou por isso. A lei é entregue ao povo de Israel 430 anos depois que Abraão já tinha ido embora há muito tempo. Aí tem uma igreja que cria uma regra hoje, e os crentes que a gente tem obedecer aquela regra, vai para o inferno. Ninguém vem depois, como é que faz? Como é que a gente faz? Não, meu irmão. Aí Paulo está dizendo, meus queridos, quando Abraão creu,
foi fora da circuncisão. Ele creu. E ele recebe o sinal visível depois que crê. Porque a justificação não depende do rito. Mas o rito é apenas um sinal visível da obra que Deus já fez. Por que nós somos uma igreja credo-batismal? Porque é Bíblia. Para se batizar, precisa primeiro crer. Depois que crê, aí você passa pelo batismo. Mas não tem como você ser batizado se você não crê. Porque Abraão primeiro creu para receber a circuncisão. E a Bíblia diz, quem crê, e só depois o quê? Foi batizado. Então, quais são os princípios que a Escritura então me apresenta? A graça não depende do rito. O rito no máximo é apenas um sinal da graça, mas nunca será sua causa final. O que eu quero dizer com isso? O rito religioso não salva ninguém. Batismo não salva. Santa Ceia não salva. Nome na lista de membros da igreja não salva. Cargos, ofícios, responsabilidades não salva. Ser filho do crente, papai me trouxe na igreja quando eu era um bebezinho lindo, e me apresentou na igreja, não salva. O rito não salva. Abraão não foi justificado pelo rito da circuncisão. Foi justificado porque creu na palavra do Senhor. Então, o que é que justifica você? O que justifica você é a fé no unigênito Filho de Deus. E mais nada. E quem disser qualquer coisa diferente disso, está negando a própria Bíblia. Eu vou ser justificado quando eu for batizado, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo. Tem crente que vive no inferno na terra. Eu acho que na cabeça de alguns crentes, no céu deles, tem um anjo na entrada e um anjo na saída. Obedeceu, escreve o nome do livro da vida. Eita, que desobedeceu, apaga. Aí se arrependeu, escreve, cuida, porque se morrer vai dar errado na entrada. Eita, desviou, apaga. É uma confusão. Nada poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora escute, não existe boa obra, por mais excelente que seja, suficiente para botar você no céu. Não existe pecado, por mais macabro que seja, que lhe condene ao inferno. A graça lhe arranca do inferno e lhe leva para o céu, porque Deus é misericordioso e sua bondade dura para sempre. Então eu nem vou para o céu pelo que faço, nem tampouco vou para o inferno pelo que faço. Eu vou para o inferno por causa da minha separação com o Senhor. Entende? É por isso que essa dialética na cabeça das pessoas, ela é uma tortura sem necessidade. Obedeceu, vai para o céu. Desobedeceu, não vai. Obedeceu, vai para o céu. Aí o pastor diz, olha, é proibido agora cortar os cabelos. A irmã cortou para o inferno. Aí ele recebeu uma revelação, agora todas as irmãs têm que cortar o cabelo. Aí vai o cabelo. Aí agora recebi uma revelação, que as mulheres ficam de um lado e do outro. Aí todo mundo obedece, quem não obedecer é inferno. Agora eu recebi outra revelação, todo mundo vem em preto para a igreja. É um clube de roqueiro. E a nossa fé não pode se fundamentar em cima dessas coisas. A nossa fé está fundamentada em verdades sólidas, que não mudam a depender do devaneio de quem quer que seja. Verdades pétreas estabelecidas pelo Espírito Santo e que durarão para sempre. Entende? Não é o rito, não é o trabalho, o que fez, o batismo. Tem gente que bota isso na cabeça, sabe? Essas coisas, não é isso que sustenta a sua fé. Batismo, membresia, tradição, não salvam. Eles apenas testificam de uma fé que já existe. Quem é crente quer se batizar. Quem é crente quer estar na mesa da comunhão. Quem é crente gosta de estar na igreja. Quem é crente anda no rebanho. Quem é crente ama a Bíblia, lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Quem é crente vive, busca viver para a glória de Deus.
Sinais visíveis de uma obra que o Espírito Santo já fez no coração. Entende, querido? Mas vamos avançar, porque a hora não para. Olha só. Não foi por intermédio da lei, verso 13, que Abraão ou a sua descendência houve a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão. Porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constitui, perante aquele no qual creio, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Nesse jogo complexo de argumentos, o que é que Paulo quer nos mostrar? Que a promessa não veio pela lei, mas a promessa veio pela fé. Quando Deus chama Abraão, Deus não entregou primeiro a lei a Abraão. Está aqui Abraão numa lei, deu uma lida minuciosa antes da gente fazer o papo. Não. Deus chama Abraão, então vai e busca os Deus. Vem comigo, vou te levar para um lugar, vou te mostrar uma terra. Você vai viver nessa terra. E eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te dar um filho. Vou entregar a você um filho. Entende? Você vai ser pai de multidões. Mais para frente é que nós vamos ver Abraão passar pela circuncisão. E muito depois é que vem a lei. Então as promessas que Deus nos fez, elas antecedem a própria lei. Elas não dependem da lei. Deus fez Abraão herdeiro das nações. A lei foi apenas um instrumento do Senhor dentro de um propósito muito maior. E é por isso que Paulo escreveu uma carta inteira aos Gálatas, apenas para nos mostrar que a lei já não tem domínio sobre nós. Ela tem sim um papel importantíssimo, mas ela já não domina sobre nossas vidas, pois sobre nossas vidas domina aquele que é o tema da lei, o próprio Jesus Cristo. E por isso que revela-se uma incoerência você insistir em voltar para a lei. E é por isso que não faz sentido quando alguns crentes querem voltar para os rudimentos da lei e submeter aqueles rudimentos como se aquilo fosse necessário. É negar a suficiência da obra de Cristo. Mas quantas pessoas negam a suficiência da obra de Cristo? As promessas que Deus me fez nunca dependeram da lei. Elas dependem sempre e exclusivamente da fé. Porque a lei, cumprindo o seu papel, revela o pecado. Só que a lei não conhece a vida. Como é que a lei funciona? Pecou, morre. Não é assim? Hoje é assim? Às vezes eu penso que devia ser. Mas não é. Às vezes eu digo, Jesus, bastava o Senhor fulminar só um. 2 talvez. Né? Se o Senhor quiser, eu dou até uma sugestão. Para ver se gera temor no coração do povo. E o povo volta a amar o Senhor de todo o coração. A lei revela o pecado, mas não concede vida. Não concede vida. Só que a fé confronta o pecado, traz-nos a promessa e nos dá o cumprimento glorioso em Jesus. Verdadeira vida. E é por isso que Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 3, versos 17 até o 19. Ele diz, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, Paulo está dizendo aos Gálatas, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Não foi pelo que Abraão obedeceu ou o que ele fez. Qual, pois, a razão de ser a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Que descendente? Aquele que se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A lei servia enquanto nós não tínhamos Jesus. Hoje nós temos Jesus, não precisamos mais da lei. Só que é interessante como os crentes gostam. Tem crente que gosta de uma marmota, que é coisa, né? Aí pega uma réplica da arca, bota dentro do culto. Para quê?
Aí faz uma réplica da arca, pega os diáconos, coitados dos diáconos, manda, veste eles de branco, ou desmantê-lo. Aí agora vocês vão entrar marchando, carregando a arca. E os pobres têm que obedecer. E é doido de desobedecer? Aí o pastor bota um quipá na cabeça, uma estola no peito, pega o presbítero, olha para ele, barbudo dá certinho. Pega o presbítero e manda assoprar no chifre do carneiro o chofar para começar o culto. E o que é isso? E que desmantelo é esse? Aí bota uma bandeira de Israel. Que loucura é essa? E daqui a pouco você tem que guardar a festa dos tabernáculos, você tem que guardar a festa da lua nova. Daqui a pouco não é mais o domingo, o dia do Senhor, é o sábado. E daqui a pouco é uma coisa atrás da outra, tudo com vontade de ser judeu. Eu admiro a cultura dos judeus, mas eu não quero ser judeu não. Eu sou latino-americano, redimido no sangue de Jesus, e me levará para o céu. Entende, meu irmão? Mas aí é uma loucura. Vamos voltar para a lei. E vamos para a lei. E mergulha na lei. E bebe da lei. Para que você quer isso? Aí, engraçado. A fé cristã ele não vive. É o mesmo crente que bota a arca da aliança dentro do templo. É o mesmo crente que se escandaliza com uma cruz. Mas já disseram por aí que o diabo foge da cruz. Está fugindo é porque tem coisa errada aí. Meu irmão. As loucuras do mundo evangélico que nós temos hoje. Nós somos cristãos. A nossa fé não está presa nessas coisas. Aí você corre atrás feito um besta. Ai, a água que veio de Israel. Mentira, foi da torneira de Buqueirão. Ai, o óleo que trouxeram lá do Monte Hermon. Mentira, é óleo soia. Nem azeite é, que azeite custa caro. E eles são miseráveis, não gastam com isso não. Entende? A ponta da cruz que foi descoberta lá no mesmo arbusto que arrancaram para fazer a coroa de Jesus. Se Lutero voltasse hoje, ele morria de novo. E ele ia fazer uma reforma ao contrário. Nós não precisamos disso. A nossa fé é simples. Porque a nossa fé está residindo na suficiência de Jesus Cristo. Jesus é suficiente para nós. O nome de Jesus é poderoso e diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua o confessará. O nome de Jesus é poderoso para fazer os demônios baterem em retirada. O nome de Jesus é poderoso para curar qualquer enfermidade, se Ele assim quiser. O nome de Jesus é poderoso para alcançar os corações dos mais nobres aos mais desconhecidos. O nome de Jesus está acima de todo nome. E a obra que Cristo fez é suficiente para nós. É por isso que a gente não precisa se preocupar nem correr atrás dessas coisas. Essas coisas são caducas e inúteis. Nós podemos reclinar a cabeça no travesseiro, descansar em paz. Porque aquele que vive para todos sempre cuida da nossa vida. E é nisso que a gente descansa. Nessa certeza bendita que Jesus está no controle de tudo. Sem ficar com essa loucura. Sai jogando sal grosso no meio da casa. Faz isso não, rapaz. Para que isso? Fica plantando espada de São Jorge. Eu fui visitar um irmão esse dia. Pastor, tem essa espada de São Jorge aqui, mas não é nada demais não, viu? Comigo ninguém pode. Isso é crente. Aí pega uma vez eu vi isso, eu fiquei para morrer. Aí você chega na casa do irmão, sai em cima da geladeira dele, tem uma estátua do Buda. Eu sei o que é isso aqui? Não, porque diz que traz sorte. Minha amiga, ele tem uma foto minha, muito mais futuro. Qualquer semelhança é mera coincidência. Você quer que eu tire a foto de joelho? Eu tiro, sentado de... Isso é crente? Não, isso não é crente. O verdadeiro crente descansa na suficiência de Jesus. Descansa. Onde a lei governa, reina o medo de perder a salvação, o medo de enfrentar o juízo. Mas onde a fé governa, quem predomina é a graça consoladora de Deus. A graça consoladora. E as promessas se cumprem? Claro que se cumprem. Olha o verso 18 até o 22. Abraão esperando contra a esperança. Veja o argumento de Paulo. É inteligente demais. Abraão esperando contra a esperança. Porque a esperança não tinha. Mas ele está esperando. Creio. Essa é a palavra-chave. Creio. Para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito.
assim será a sua descendência. Verso 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. As perspectivas humanas simplesmente não davam qualquer possibilidade da promessa se cumprir. Paulo usa uma expressão muito inteligente. Abraão já tinha amortecido. Já era. Não funciona mais como devia. Acabou-se. Mas Deus disse a esse homem que ele vai ser pai. De que jeito? De que jeito? E a esposa deles, já mais, quase 100 anos. Como é que um homem de 100 anos e sua esposa já idosa vai gerar um filho? É difícil. Mesmo para quem é o pai da fé. Porque tem coisa que nem a fé dá jeito às vezes. Não. Mas ele creu. Ele confiou. Ele acreditou. Ele não ficou se agarrando, sabe, a muletas. Sara tentou. Olha, Abraão, eu acho que Deus vai cumprir essa promessa, mas não é através de mim. Fica com a minha serva, se deite com ela, e através dela Deus vai cumprir a promessa. Deus precisa de muletas? Deus não precisa das suas muletas. Deus só precisa que você creia na palavra dele. Enquanto você se agarrar nas suas muletas, você não vai. Confie nele. Humanamente não tem jeito. Não precisa buscar meios para ajudar Deus. O maior erro de muita gente é querer ajudar Deus a fazer o trabalho dele. Eu não preciso ajudar Deus a fazer o trabalho dele. Deus sabe o que faz, irmão. E quando você lê a Bíblia, todo mundo que tentou ajudar Deus deu errado. O Senhor diz, traga a arca. Traga a arca de volta, não pode ficar lá. Aí começa tudo errado. Pega a arca, bota em cima de uma carroça de boi. Não pode. O que é que está escrito? Quem carrega são os levitas, os sacerdotes. Mas ninguém dá a mínima para o que Deus fala. Aí começa o seu problema. Você não escuta a voz de Deus. Você não quer mais ouvir a voz de Deus. A sua ruína começa aí. Quando você tapa os ouvidos para o Senhor. O negócio é levar a arca, bota a arca de todo jeito. O importante é chegar lá. Chegando lá, Deus fica feliz. Não. Aí bota a arca em cima da carroça. E a carroça vai. Balança para cá, balança para lá. A carroça ameaçou que vai tombar. Aí um homem com toda boa vontade faz o quê? Segura na arca. E pode tocar na arca, pode? Não pode. Aí aconteceu o que com ele? Morreu. Cuidado, às vezes você quer ajudar Deus, você vai terminar morrendo. Deus não precisa da sua ajuda. Deus precisa que você confie, mas que você obedeça. Que Abraão creu e obedeceu. Aqui está a chave que vira tudo. Você crê e você obedece. Que não basta só você crer. Crer que Deus existe, até os demônios creem e se tremem de medo. Não é apenas crer, é obedecer. É confiar. Percebe? O Senhor cumpre a promessa, mesmo contra toda perspectiva humana. Abraão já é velho. Sara já é velha. Abraão não vai atrás de receita de chá, tem um chá bom aí que resolve. Não. Abraão confia. Deus disse que vai me dar um filho, então Deus me dá o filho. Você entende? Você confia. Só que a gente depende de coisas mais reais, não é assim? Nosso coração não é assim? A gente gosta de planejar as coisas e ter controle sobre as coisas. A única certeza que eu tenho é que a vida é incontrolável. Entende? Mas aí você quer ter o domínio. É quando você não tem o domínio, você se martiriza, você se consome, você se rói todinho por dentro e não vai resolver nada. Confie no Senhor. Abraão creu. Mesmo já tendo o corpo amortecido, mesmo sua esposa já sendo idosa. Verso 20, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Eram todas as coisas apontando um desfecho negativo, e ele glorificando a Deus. Há um princípio de fé aqui. Aprenda a ser grato por aquilo que você nem recebeu ainda. Faz toda a diferença. Porque Deus não gosta de gente murmuradora, não.
Deus não gosta de gente reclamona, não. Aprenda a ter o coração agradecido pelo que você já tem e pelo que você ainda terá. E se eu não tiver, não tem problema. Em tudo seja Deus glorificado. É ter o coração grato. Eu agradeço, Senhor. Quais são os sonhos que você tem? Quais são os planos que você tem? Quais são os desejos que você tem? Ah, mas não se realizou ainda. Aí você fica triste, se deprime, chora, murmura, pragueja, reclama. Oh, mundo cruel, o universo conspira contra mim. Eu não vejo mais sentido de viver. Não. Abraão creu. Abraão confiou. E Abraão se fortalecia na fé, glorificando a Deus. Aí o verso 21, por que ele fazia isso? Porque ele tinha uma convicção. Que convicção? Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Se o seu sonho está nos planos de Deus, vai acontecer. Mesmo que não tenha razoabilidade nenhuma. Mesmo que não faça sentido. Não precisa fazer sentido. O medo não é nosso conselheiro. O nosso conselheiro se chama Deus. E o que ele diz na sua palavra? Vocês vão descansar e eu vou pelejar por vocês. Nós cantamos aqui, o seu único trabalho é fazer o quê? Descansar em mim. É só o que você tem que fazer. Esse era o trabalho de Abraão. Porque a fé verdadeira tem características muito claras. No verso 18, ele espera contra a esperança. No verso 19, ele enfrenta as possibilidades. Abraão não está ignorando, não. Ele sabe que é idoso, sua esposa é idosa, e ele não tem perspectivas humanas de ter um filho. Abraão não está ignorando a realidade. E Deus não quer que você ignore a realidade, não. Não é confissão positiva, não. Não é confissão positiva, não. É razão. É você olhar para o problema, não é fingir que o problema não existe. Ou então dizer, eu declaro sobre o meu problema a vitória. Vou cruzar o braço e esperar. Meia hora e nada. Vou declarar mais alto. Não é isso não. É você enxergar o problema. É você ver o problema. Mas com a força que vem do Senhor, você enfrentar o problema. Sem medo. Confia em Deus. Verso 20, ele glorifica a Deus. E verso 21, ele descansa no poder de Deus. Porque a fé não nega as circunstâncias, ela confia em Deus apesar delas. É assim que funciona. Já disse isso aqui várias vezes. Quando eu fui casar com minha esposa, nós não tínhamos nada, nem um pau para dar na cachorra. Nem a cachorra nós tínhamos. Era. E vamos casar? Vamos casar. Porque eu não tenho juízo e ela muito menos que quis casar comigo. Mas eu disse a ela, né? Eu disse a ela assim, minha filha, eu fui vender a rifa para um irmão, aí o irmão disse, pastor, preencha a rifa para mim que eu não dou sorte com nada. Eu falei, eu também não dou não, mas eu vou pedir a uma pessoa que é muito sortudo para encher. Quem? Minha mulher. Eu disse, por quê? Porque para casar comigo tem sorte. Não resta dúvida. E nós tínhamos o quê? Nada. Absolutamente nada. Mas nós tínhamos tudo, nós tínhamos Deus. Logo no primeiro mês de casado, a gente tinha um colchão de ar, já falei aqui, mas tem gente nova, um colchão de ar, já deitou no colchão de ar? Eu falo do colchão de ar, começa a me tremer. Ó. O colchão de ar, aquele azul. Aí deu hora da gente ir para o culto, igreja presbiteriana do Serraria, os irmãos lá sabem que isso é verdade, que eu estou dizendo aqui. Vamos para o culto. Aí ela resolveu pular em cima do colchão com um tamanco de fino. Acho que ela esqueceu, né? A física e tal. Furou o colchão. Ficou bem caladinha. Fomos para o culto. Pense num culto abençoado. Deus falou, os hinos foram uma bênção. Eu chorei, glorifiquei a Deus. Que maravilha. Louvado seja o Senhor. Isso é uma maravilha, isso é uma bênção. Voltei para casa nas nuvens. Quando a gente... Até a menina está rindo. Quando a gente chega em casa, como é que está o colchão? Cheio. Que o diabo é sujo, ele engana você até a última hora. Ele estava lá cheio. Vamos dormir, meu amor, vamos dormir. Aí ela deita, eu deito. A noite avança, frio com sua bexiga lá. O que acontece na lei da física? Eu sou mais pesado, né? De repente eu desço e ela...
Aí eu acordo de noite, um gelo na minha retaguarda aqui, uma coisa... Fiquei igual a Abraão, todo amortecido. Eu desperto, que eu olho, eu estou deitado no chão, bem dizer, e ela lá em cima. Aí levanto, pego a bomba e... Encheu, vou deitar. 15 minutos, tudo de novo. Isso foi a noite toda. Bem cedo, dormiu bem, querido. Dormi foi porque está uma pedra. E você, dormi como que estava nas nuvens. Eu sei se tem algum problema com esse colchão. Ou não, é porque na hora eu... Aí foi contar o que aconteceu, né? Entendeu? Deus é bom. Mandou um colchão de verdade. Para pelo menos escapar. E hoje eu durmo numa King Box. Eu deito na minha cama. Não tem... Deus é testemunho do que eu vou dizer aqui agora. Não tem uma única vez que eu não me lembro daquele sofrimento. E eu odeio o colchão de ar. Você quiser me deixar com a bexiga, me dê um colchão de ar. Quando eu vejo alguém comprando um colchão de ar, eu tenho pena. Mas o que eu quero dizer para você? Você precisa ser grato pelo que você tem e por aquilo que você ainda não tem. E você tem que entender que Deus te abençoa no tempo certo, na medida certa, porque Deus não pula etapas e Ele tem que ir forjando o seu caráter e a sua fé. Para hoje eu deitar naquela cama e ficar feliz, eu primeiro tive que dormir com a bunda no gelo. Entendeu? Senão não ia ter o mesmo valor, não. As coisas quando vem muito fácil para a nossa mão, não tem o mesmo valor, não. O bom é quando a gente rala, quando a gente luta. Abraão creu e glorificou a Deus até a última circunstância. E para a gente terminar, verso 23. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta. Não é por causa de Abraão, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Não é sobre Abraão que Paulo está falando. Paulo está dizendo, o Abraão do qual vocês tanto se envaidecem, não foi justificado pelo que fez, foi justificado por crer no Senhor. Nós não seremos justificados pelo que fazemos, seremos justificados por Cristo. Porque esse Cristo glorioso, que justificou Abraão, justifica hoje todo aquele que nele crê. Não confie na sua religiosidade. Ela é mentirosa. Ela fracassa. Confie na promessa. E qual é a promessa? Jesus tem uma porta sempre aberta para você. Entende? Não confia no que você faz. Paulo está dizendo, é sobre nós também. Se você crê nas suas obras, elas te trairão. Quantas vezes a gente escuta histórias, gente que a gente pensava assim ser um testemunho imbalável, lideranças que a gente pensava ser impecáveis, de repente, não confie na sua carne, não confie nos seus olhos, não confie em seu coração, não dependa de você, dependa de Deus, porque Cristo se entregou por nossas transgressões, e Cristo ressuscitou para a nossa justificação. E é por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E ele vai dizer em 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Sabe por que eu tenho essa convicção inabalável e essa certeza bendita? De que eu receberei o prêmio da bem-aventurança, não por causa daquilo que fiz, porque eu não creio num Deus que está morto. E eu não creio num sistema religioso do qual eu dependo do que faço, ou do que alguém faça por mim.
Eu não estou preso a essas amarras e não dependo dessas circunstâncias. Porque ainda que eu fracasse e falhe e caia nas minhas limitações humanas, se eu me arrepender dos meus pecados, Ele é poderoso e justo para me perdoar dos meus pecados e me purificar de toda e qualquer injustiça. E ainda que os meus pecados sejam mais vermelhos que a escarlate, o sangue do Cordeiro de Deus é poderoso para me transformar em algo mais alvo do que a neve. Ainda que eu seja limitado na minha capacidade de confiar, e Ele sabe que eu sou, a sua graça transborda, e onde um dia habitou o pecado, abundou o pecado, hoje superabunda a misericórdia e a graça de Deus. Então por que nós iremos para o céu? Não é porque nós pertencemos a essa igreja, não é pelas obras que fazemos, pelos costumes que temos, pelos hinos que cantamos, não. Por que nós vamos para o céu? Por causa que aqui está aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, escreveu nosso nome no livro da vida, e atesta que nós somos justos diante de Deus. É por isso que essa certeza invade o meu ser. E aí eu termino afirmando para você: nossa fé não repousa no túmulo de ninguém, mas a nossa fé repousa em Cristo, que vive para sempre. Entende? A gente não está preso na sepultura de ninguém. Não. Nossa fé está amarrada naquele que governa, reina, poderoso pelos séculos dos séculos. Por isso, meu irmão, Deus não está procurando mãos cheias de obras. Deus está procurando corações vazios, que confiem totalmente na sua graça e estejam dispostos a serem preenchidos pela presença bendita do Espírito Santo. O que nós fazemos não impressiona Deus. Não. É tentador pensar que sim, né? É tentador. Faz bem para o ego. Vou impressionar Deus. Hoje eu cantei divinamente. Hoje eu preguei poderosamente. Hoje, na hora que me deram a oportunidade para orar, eu orei de uma forma extraordinária. Eu vou impressionar Deus. Não vai. Certa vez, eu não sei se foi Spurgeon, sempre esqueço quem foi. Disse que ao terminar o culto, na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, uma senhora se aproximou e disse: pastor, hoje você pregou como ninguém. Seu sermão foi maravilhoso. Suas palavras entravam no meu peito. Olha, a sua retórica, a sua didática, a sua oratória são extraordinárias. Sua palavra foi fantástica. Não existe nenhum outro pastor em toda essa cidade como você. Você é apoteótico. Alguém já lhe disse isso hoje, pastor? Ele disse: já. Quem? Satanás. Foi. O diabo disse que eu era isso tudo. Cuidado com o que você escuta. Palavras, muitas vezes, não dizem o que elas querem dizer. Aí João Batista diz: que diminua eu e que ele cresça. Por que nós vamos para o céu? Eu não sei. Por que Deus me escolheu? Meu Deus, por que o Senhor me escolheu? Vendo quem eu sou, sabendo do jeito que eu sou, os pecados que eu tenho tanta coisa na minha vida que precisa se ajeitar. Por que o Senhor me quer? Tem coisa melhor por aí. Eu não sei te responder. Eu só sei que é um privilégio grande ser um eleito de Deus. O eleito não se envaidece da sua eleição. Pelo contrário, quanto mais ele entende quem é e o que Cristo fez por ele, mais ele se humilha nos pés do Senhor. Porque ele sabe que não merece o céu. Vai para o céu por causa de Jesus. Que Deus abençoe nossas vidas. Em nome do Senhor. Curve sua fronte. Feche seus olhos. 169 de harpa cristã. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor nesse momento. E simplesmente não existe uma única maneira
de nos escondermos da tua face. O Senhor nos enxerga por fora e também por dentro. O Senhor sabe melhor do que qualquer um, até mesmo de nós, os pecados com os quais nós temos convivido diariamente. Talvez, Senhor, nós nos envaideçamos pelas coisas que já fizemos, pelas coisas que fazemos, pelos títulos que temos. Às vezes o adversário quer colocar, incutir em nossa consciência a ideia que o Senhor precisa de nós. E que se nós não fizermos, se nós não realizarmos, o projeto vai ser frustrado. Que leviana maneira de pensar, Senhor. Pai, nos faz entender o privilégio que é te conhecer. A cada dia coloca diante dos nossos olhos a certeza inabalável. Nós não merecíamos estar aqui. Mas se estamos, é porque o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou. Se aqui entre nós, Espírito Santo, existe alguém que, vencido pelo senso de justiça própria, tem cauterizado sua mente, tem endurecido seu coração e já não consegue perceber em si mesmo os pecados dos quais precisa se arrepender, quebra este coração hoje aqui, Senhor Jesus. Penetra essa mente enrijecida, endurecida, destapa esses ouvidos que foram tapados pelos ruídos sonoros da transgressão. Tira do nosso coração, Senhor, todo sentimento de ingratidão. E nos faz sempre perceber, se estamos aqui é por tua graça. E se vamos para o céu é por causa da tua bondade. Senhor, perdoa-nos. Tem de nós misericórdia. Nós te amamos, Senhor. Nós te buscamos, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Ouve a nossa oração, pois nós pedimos em nome de Jesus. Adore.